Hello? Hello? Do you like scary movies? Howard Phillips Lovecraft, mestre da literatura de horror, dizia que a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. Isso explica o fato de que os filmes de terror eletrizam plateias desde o nascimento do cinema. Os tormentos psicológicos de uma Alemanha mergulhada numa grande depressão econômica depois da Primeira Guerra foram exorcizados em filmes como O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. Nascia o expressionismo alemão. Esse movimento estabeleceria muitas características que se tornariam marcas registradas do horror. Cenários tortuosos, clima de pesadelo, maquiagens pesadas e cientistas loucos. Criado no vaudeville e conhecido como o Homem das Mil Faces, Lon Chaney foi o primeiro ator americano a se tornar um ícone do gênero em filmes como O Fantasma da Ópera, cuja maquiagem ele mesmo criou. Anos depois, seu filho, Lon Chaney Jr., seria o intérprete oficial do lobisomem. I am Dracula. A década de 30 daria início em Hollywood ao ciclo de ouro da Universal e suas séries estreladas por monstros como A Múmia, Drácula, Frankenstein e O Homem Invisível. Boris Karloff e Bela Lugosi virariam lendas do horror em longas que vieram na esteira da Grande Depressão Americana e que foram rodados ao longo da Segunda Guerra, quando os frequentadores de cinema viviam sob o temor da mutilação e da morte. Abordando os conflitos entre a fé e a ciência, o escritor Robert Louis Stevenson influenciou a criação de O Incrível Hulk com o seu O Médico e o Monstro. O Dr. Jekyll liberava a fera interior, o Mr. Hyde, separando o bom e o mal que existia no homem. Frederick March e Spencer Tracy, intérpretes de primeira grandeza, encarnaram esse personagem dividido. Can this be evil, then? Mas em meados da década de 40, um monstro só já não dava mais conta do recado de atrair grandes públicos. Então chegavam às telas produções como A Casa de Frankenstein, que funcionava como um clube de aberrações, incluindo Drácula, o monstro de Frankenstein, o lobisomem, um assistente corcunda e até um cientista louco, vivido pelo próprio Boris Karloff. Mas o culto ao arrepio estava só começando. O cinema de horror sempre espelhou as angústias que dominavam a sociedade. Os anos 50, com a Guerra Fria e a corrida atômica, marcaram uma proximidade com a ficção científica em filmes sobre o risco de a Terra ser invadida por alienígenas. Já O Mundo em Perigo traz hordas de formigas gigantes atacando a própria humanidade, responsável por essa aberração. Yes, a fantastic mutation, probably caused by lingering radiation from the first atomic bomb. A paranoia comunista e o pavor da invasão russa foram transportados para as telas em longas como Vampiros de Almas, que foi refilmado várias vezes ao longo das décadas seguintes, simbolizando o medo de imigrantes ou a infiltração terrorista.
Mas no final dos anos 50, começou o império do estúdio inglês Hammer, que pegou os monstros popularizados pela Universal e os mostrou em cores sanguíneas, esbanjando sensualidade. Christopher Lee e Peter Cushing viraram medalhões do horror. Mas em Hollywood, na ala dos filmes B, William Castle foi um diretor e produtor que adorava usar truques dentro e fora de seus filmes, como eficiente estratégia promocional. Esqueletos surgiam nas salas de cinema para aumentar o impacto de certas cenas. Seu lucro altíssimo incentivou Alfred Hitchcock a fazer seu próprio filme de horror de baixo orçamento, Psicose. Psicose marcou a volta do horror ao cinemão americano, com a famosa cena do assassinato no chuveiro. O filme foi baseado em fatos ligados ao psicopata Ed Gein, que também influenciaria na criação de Hannibal Cannibal, de O Silêncio dos Inocentes. Já com Os Pássaros, o mestre do suspense embarcou no zooterror, tendo as aves como grandes ameaças. Voltando à ala B americana, Roger Corman, que influenciou de Spielberg a Scorsese, foi um dos mais criativos tradutores das histórias de Edgar Allan Poe para as telas. Filmava rápido e reaproveitava cenários e elencos. The pit and the pendulum. Já a Itália exportou o horror gótico de Mario Bava nos anos 50. Lucio Fulci mostrou seu senso de humor doentio nos anos 60 e Dario Argento iniciou a década de 70 com o Giallo, versão italiana para o suspense com psicopatas. Apesar do nome, Jorge Romero é americano e lançou no fim dos anos 60 o subgênero filme de zumbi, com A Noite dos Mortos-Vivos. Essa produção gerou uma série clássica, estrelada por cadáveres ambulantes que serviam como metáfora para o desfacelamento da família ou críticas ao consumismo. Em 2004, Zack Snyder rodou uma versão turbinada de Zombie, O Despertar dos Mortos, de Romero, rebatizada como Madrugada dos Mortos. Se os zumbis de Romero cambaleiam e se arrastam, os de Snyder têm fôlego de atleta, sinal dos tempos. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Mas A Noite dos Mortos-Vivos foi influenciado pelo clássico da literatura de horror Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, ídolo de Stephen King. Eu Sou a Lenda foi levado às telas em 2 outras produções de pedigree, além da estrelada por Will Smith, que enfrentava criaturas infectadas por uma experiência que deu errado na cura contra o câncer. Vincent Price já encarou os zumbis em Mortos que Matam, e Charlton Heston foi a última esperança da Terra contra uma seita de condenados que pretendia dominar o planeta. José Mojica Marins é o representante brasileiro na seara do horror, com seu famigerado personagem Zé do Caixão. Num estúdio improvisado, num galinheiro, surgiram histórias que anarquizavam os valores da sociedade burguesa e a própria igreja. Nos anos 90, Mojica se tornaria um artista cultuado no exterior. Zé do Caixão viraria Coffin Joe. E o polonês Roman Polanski realizou pelo menos 2 obras-primas do gênero com mulheres acossadas pelo desespero. Repulsa ao Sexo, com Catherine Deneuve como a paranoica homicida, e O Bebê de Rosemary, estrelado por Mia Farrow como a mãe do filho do Damon. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Nos
anos 70, o cinema de terror seguiu o caminho do realismo. Em tempos de guerra do Vietnã e do caso Watergate, a loucura e a paranoia se enquadravam no inimigo que não se pode ver, como o caminhoneiro assassino de Encurralado, primeiro longa de Steven Spielberg. E Tubarão, um filme de monstro de Spielberg, foi pioneiro entre os blockbusters de verão. You're gonna need a bigger boat. Outra onda da década de 70 foi o cinema catástrofe, com superproduções como O Destino do Poseidon e O Inferno na Torre. Fosse pela fúria da natureza ou por falha humana, a contagem de corpos de elencos classe A sempre foi alta. Tendo a sujeira como estética e a demência como conteúdo, um dos destaques da década foi a sátira doente ao núcleo familiar como refúgio sagrado com o clã canibal de O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper. Leatherface foi o primeiro assassino icônico da época. O mesmo Hooper assinou um clássico de Casa Assombrada recheado de efeitos especiais, Poltergeist, o Fenômeno, produzido por Steven Spielberg no início dos anos 80. Já com orçamento mínimo e muito antes do Homem-Aranha, Sam Raimi cuidou de espíritos malignos em Evil Dead e Uma Noite Alucinante, prévias do que viria em Arraste-me para o Inferno. Em meio à ebulição do movimento pelos direitos civis e à crise do petróleo, a situação sociopolítica e econômica deixava claro que o vilão é que levaria a melhor. Único filme de terror a receber 10 indicações ao Oscar, O Exorcista virou um fenômeno de crítica e público ao fazer o horror brotar num ambiente cotidiano. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Já a profecia era sobre o nascimento do anticristo, que triunfava no fim. Stephen King teve alguns de seus best-sellers adaptados por grandes diretores. Carrie, a Estranha, de Brian De Palma, tratava do caso da vítima de bullying que se vingava com seus poderes paranormais. O Iluminado, de Stanley Kubrick, trazia uma atmosfera de pesadelo, com Jack Nicholson possuído pela influência maligna de um hotel assombrado. Here's Johnny. Uma mistura fina de filme de monstro com ficção científica deu em Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott, que advertia: os gritos das vítimas do ET caronista não seriam ouvidos no espaço. Já o italiano Dario Argento buscou inspiração nos pesadelos para criar a sua visão do horror. Tendo Argento como uma de suas influências, o americano John Carpenter criou o assassino imortal Michael Myers, da franquia Halloween, estabelecendo as bases do subgênero slasher movie, aquele em que jovens incautos são retalhados. Mas Carpenter investiu em várias maneiras de assustar o público. O terror explícito reinou nos anos 80, com o império da violência gráfica. Inspirado em Michael Myers, entraram em campo Jason Voorhees, da série Sexta-feira 13, com sua máscara de hóquei, e Wes Craven criou o Fred Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo, o bicho-papão de rosto esturricado e garras metálicas.
especialista no gênero, o canadense David Cronenberg, explorou o medo de doenças, os males da mídia, a ciência como vilã, paranormalidade e escatologia. Be afraid. Be very afraid. E muito antes de A Bruxa de Blair, Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato, foi o primeiro longa do gênero falso documentário direcionado ao terror. Ele dava a ilusão de realidade no resgate de imagens raras de cinegrafistas supostamente atacados por antropófagos. Filmes de lobisomem viraram uma febre no início da década de 80. Grito de Horror revelou Joe Dante, autor da versão original de Piranha, e John Landis injetou humor negro em Um Lobisomem Americano em Londres, que faturou o Oscar de maquiagem. Robert De Niro e Jack Nicholson terminaram os anos 80 fazendo literalmente o diabo e passaram o bastão para Al Pacino nos 90, época de muitas releituras do que de melhor se produziu até então. Vanity. Definitely my favorite sin. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. O gênero horror foi levado a sério nos anos 90, sendo absorvido pela grande indústria e estrelado por elencos de peso. It's alive. Fez bonito até na maior festa do cinema. O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme, arrebatou os principais prêmios do Oscar em 1991. Melhor filme, diretor, atriz, roteiro adaptado e ator para o canibal intelectual Hannibal Lecter, de Anthony Hopkins. Robert De Niro esteve no páreo neste mesmo ano, com seu matador implacável em Cabo do Medo, de Martin Scorsese. Falando em assassinos seriais, David Fincher arrasou com o angustiante Seven, Os Sete Crimes Capitais, com mortes ritualizando os proverbiais pecados. E baseado na obra de Clive Barker, surge um novo bicho-papão na lenda urbana de Candyman. Já Arnold Schwarzenegger enfrentou o diabo no braço em Fim dos Dias. I kick ass for the Lord. O humor negro aplicado ao terror não saiu de cena, já que Peter Jackson, responsável por uma revolução nos efeitos especiais, cometeu seu filme trash de zumbi, o deliciosamente indigesto Fome Animal. The children of what sweet music, Dagmar. Na seção Clássicos Revisitados, Drácula e Frankenstein voltaram às telas com ficha técnica conceituadíssima e buscando fidelidade às suas fontes literárias. Francis Ford Coppola mostrou em Gary Oldman um rei dos vampiros multifacetado no longa Drácula de Bram Stoker. E Kenneth Branagh deu chance ao camaleão Robert De Niro de descobrir sua porção monstruosa em Frankenstein de Mary Shelley. I will have revenge. Frankenstein! Tom Cruise e Brad Pitt se enfrentaram como sanguessugas em Entrevista com o Vampiro, adaptação do livro de Anne Rice, conduzida por outro diretor de pedigree, Neil Jordan.
Se John Carpenter escalou James Wood como matador de vampiros, injetando elementos de western ao gênero, Wes Craven, de A Hora do Pesadelo, viu sua carreira renascer com Pânico, uma série que manipula os clichês dos filmes de psicopata, fazendo várias referências ao próprio gênero terror. Don't panic. Na virada dos anos 2000, o diretor Robert Zemeckis e os astros Michelle Pfeiffer e Harrison Ford enveredaram pelo sobrenatural com Revelação. E Danny Boyle abordou os abusos contra a mãe natureza em sua catástrofe ecológica provocada por um vírus no longa de zumbis Extermínio. Falando em cadáveres ambulantes, o mestre desse subgênero, Jorge Romero, voltou à sua série com Terra dos Mortos. Zombies, man. They creep me out. E no mundo dos vivos, nenhum lugar é seguro. Uma plataforma de metrô bem urbana pode ser tão inóspita e povoada de aberrações quanto uma bucólica zona rural. E jovens aprenderam que quando chega a sua hora, não dá para tapear o destino na franquia Premonição. It's not over yet. O Oriente assombrou o mundo com sua produção de longas sobre espíritos vingativos. Hideo Nakata, com Ringo, e Takashi Shimizu e seu Ju-On causaram tanto impacto que Hollywood não tardou a refilmá-los. O próprio Takashi cuidou da versão americana. M. Night Shyamalan viu o seu Sexto Sentido concorrer a 5 Oscars e o livre trânsito entre o mundo dos vivos e os mortos também ganhou um clássico instantâneo no filme de Alejandro Amenábar, Os Outros, com Nicole Kidman imersa numa densa atmosfera gótica. Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. Na seara mais explícita, Jigsaw, o maníaco moribundo, contribuiu com armadilhas que lembram calabouços medievais com seus requintes de crueldade na série Jogos Mortais. E videogames renderam uma vitoriosa franquia, Resident Evil, com vírus transformando pessoas em zumbis e gerando criaturas absurdas para Mila Jovovich enfrentar. Impulsionado por uma pioneira campanha de marketing pela internet, A Bruxa de Blair tira sua força da estética de documentário, influenciando uma enxurrada de produções que tentam embaralhar as fronteiras entre fantasia e realidade. Do pesadelo do contágio de REC a filmes de monstro como Cloverfield, passando por longas de Casa Assombrada como a franquia Atividade Paranormal. Vampiros e lobisomens se encararam no futurista Anjos da Noite, que deu origem a outra série bem-sucedida. Why won't you die? E algumas franquias tiveram seus caminhos cruzados, promovendo o encontro de pesadelos, como Fred vs Jason e Alien vs Predador. Enquanto isso, monstros de várias eras também reencarnavam em remakes, que foram dos medalhões dos anos 70 e 80 ao clássico O Lobisomem, que rendeu homenagem ao original da década de 40. Em meio a refilmagens de clássicos de vários calibres, de horror em Amityville a Profecia,
alguns filmes mostraram visões originais e ofereceram terror pra gente grande. Something's not right. Apadrinhado por Quentin Tarantino, Eli Roth mostrou o que acontece com mochileiros que embarcam em circuitos alternativos pela Europa em O Albergue, filme considerado um autêntico exemplar do subgênero pornô de tortura. O roteirista Aaron Kruger, de Pânico 3 e O Chamado, apresentou uma perturbadora incursão no universo do voodoo, urucubaca africana, em A Chave Mestra. E histórias de Stephen King receberam tratamento VIP nas telas, como A Janela Secreta, com Johnny Depp e John Turturro, e O Nevoeiro, sobre criaturas que encurralam pessoas num supermercado e que tem um dos finais mais desesperadores já vistos no cinema. Assustou até o próprio autor. Um filósofo já disse que o horror é a luta pelo reconhecimento de tudo o que a nossa civilização reprime ou oprime. São os ensaios para a morte com sobrevivência garantida no final da sessão. No escurinho do cinema, todas as feras se libertam para nos dar a ilusão de que quando as luzes se acenderem, a ordem vai dominar o caos.